Podcast. Fala pessoal, Reinaldo Siloto passando aqui rapidinho, só para lembrar que lá no nosso site oficial do TOTUS Developers você encontra muita informação sobre as tecnologias utilizadas dentro da TOTUS, além de muitos links interessantes, inclusive para todos os episódios deste podcast, além do link para o nosso Slack oficial. Então anota aí, developers.totus.com. Agora sim, vamos direto para o nosso episódio. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do TOTUS Developers Podcast. Hoje a gente vai falar sobre migração tecnológica de software. É um prazer imenso estar com vocês. Eu sou Juliano Alves, gerente de engenharia de software da linha RM, e hoje trouxe dois convidados novos para falar conosco. Leandro, se apresente aí, por favor. Olá, Juliano. Boa noite, pessoal. Eu sou o Leandro, também sou gerente de engenharia de software aqui na TOTUS, e sou gerente de engenharia, no caso, do segmento de varejo e distribuição. Bacana demais, Leandro. Convido agora também para se apresentar Vinícius Bonilha. Vamos lá, Vinícius. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Vinícius Bonilha, também sou gerente de engenharia do segmento de saúde aqui na TOTUS. Bacana demais, pessoal. Então vamos começar, né? Então, falando ali de migração tecnológica, né? A gente sabe que hoje em dia existe um número muito grande de startups, né? Que estão aí no mercado, vamos dizer assim, nos últimos anos, né? Mas a gente sabe que, né, a área de TI, né, muitas empresas aí, a TOTUS acho que é um excelente exemplo para isso, né? Já está no mercado há muitos anos, né? Então, qual o cenário que a gente traz aqui, né? A necessidade, né, de acompanhar aí a evolução tecnológica, dado que nossos softwares já estão no mercado há muito tempo, né? E a gente sabe que, mesmo no caso aí de bancos, que ainda tem seus mainframes, mas precisamos evoluir, né? Então, o que significa hoje na prática, né, uma migração tecnológica de software e por que ela é tão necessária hoje para as empresas se manterem modernas? Quem quer começar a falar sobre isso? Quer começar aí, Leandro? Te deixar fazer as honras. Tá, vamos lá, vamos ver, vamos contribuir aqui. Legal. Bom, esse é um tema bem bacana, Juliano, porque assim, eu vou até trazer para o mundo real, sair um pouco do digital aqui nosso, né? O mundo mais físico. Como que eu imagino isso, né? Quando você tem um carro ali que ele está meio cansadinho, né? Vamos supor que você está há muito tempo ali com o seu carro e ele até te atende, ele te leva do ponto A ao ponto B, mas com o passar do tempo, né? As velocidades dos outros carros vão mudando, né? Os itens de segurança, as questões tecnológicas de comodidade, como rádio, né? E coisas do tipo. Então você precisa de um equipamento novo. É aí que você vê o desejo, né, a necessidade de você trocar de carro, certo? Quando a gente está no mundo real. E é um No bom mundo do exemplo, né? software, exatamente. Eu E coloco no, só mais um ponto aí, tá, vai Leandro? Que é a lá, questão é, da autonomia, né? Hoje os carros autonomia, são, né? Hoje o preço que estão as coisas, né? Combustível caro do jeito que tá, né? E também a questão dos combustíveis, né? Vamos dizer assim, da energia mais limpa. Acho que esses pontos também têm que ser considerados aí nesse exemplo seu. Muito bom. exatamente. Aí quando a gente traz para o nosso mundo de software, né? Os softwares também eles têm essa evolução, né? Tem ali a questão de segurança, que a gente precisa estar sempre atento. Tem a questão de performance, novas maneiras de resolver problemas antigos, né, ou conhecidos, ou coisa do tipo, maneiras mais performáticas e até novos modelos de como trabalhar com a tecnologia. Então, isso é muito importante para a gente porque ajuda a gente no final do dia a ser mais produtivo, a estar alinhado com o negócio, né? Então, eu enxergo dessa forma o quão é importante a gente ter a migração tecnológica, né? Para se beneficiar dessas mudanças que o software vem tendo ao longo do tempo. Vai lá, Bonilha. Perfeito. Não,
Esse é um tema realmente interessante, talvez daria para gravar alguns podcasts sobre, né? E a gente entrar nas minúcias, mas acho que a gente, no nosso dia a dia, o que a gente vive de software, acho que isso é muito mais visível, né? Todo dia surge uma tecnologia nova, uma coisa diferente, a gente tem muita visão todo dia a gente quer aprender uma coisa nova, então a gente acaba tendo ali uma enxurrada de tecnologias para utilizar no dia a dia, e acho que o Leandro comentou bem, né? Eu quero resolver esse problema, mas eu entendo que a gente pode resolver esse problema mais rápido, eu posso resolver esse problema de uma maneira melhor. E quando a gente fala de software, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente também está atrelado à questão de pivotar soluções, novas soluções, que a gente talvez não possa usar a mesma tecnologia que a gente usava há 10 anos atrás. E aí por vários motivos, né? Eu quero trazer uma eficiência operacional, eu quero ter um melhor desenvolvimento, eu vou conseguir no mercado mais gente para trabalhar com isso. Então, com certeza a migração tecnológica é importante, e a cada passo que a gente vai dando, a gente precisa entender se esse passo que a gente está dando é também o passo certo, ou pelo menos o mais correto possível. Legal, pessoal. E eu acho que vocês já tocaram em alguns pontos importantes aí, que é realmente a questão dos desafios, né? Que a gente sabe da necessidade, né? Sabe que precisa mudar, sabe que tem que evoluir, e aí existem alguns desafios que precisam ser considerados, né? Principalmente ali na escolha de uma nova tecnologia, né? Até porque muita coisa tá surgindo, a questão da plataforma, né? E temos que tomar cuidados também, né? Que existem algumas armadilhas, né? Então, é bem importante essa preocupação, né? Então, acho que quais critérios que a gente precisa aí adotar, né, para tentar talvez fugir dessas armadilhas, né? E aí eu cito uma aqui, mas fica à vontade, né? A gente já viu aí nos cenários nossos aí recentes de alguns apaixonados por certas tecnologias, que a hora que falam assim, vamos fazer tal coisa, não, tem que ser tecnologia né, e uma comunidade bem forte ali, e a gente fala assim, mas por quê, né? Por que a escolha dessa tecnologia? Porque muitas vezes é aquela que está na hype, né? Então, como a gente tomar cuidados aí nesse desafio, principalmente para fazer, de preferência, as escolhas certas da primeira vez, né? Legal. Eu acho que assim, a gente recentemente, talvez até o tema mais novo aí, a gente falar sobre IA, né? Eu não entendo que é a hype, né, nesse caso, mas eu entendo que é uma era mesmo de IA, mas ainda assim, começa a surgir e tudo eu quero resolver com IA, tudo eu quero botar em sites, tudo eu quero conversar com o ChatGPT. Cara, não necessariamente, né? Às vezes nesse planejamento, nessa definição, muitas vezes menos é mais, né? Existe um tema importante, cada vez mais também a gente está trabalhando com soluções open source, e a gente precisa entender também qual que vai ser a longevidade dessa tecnologia. Num passado, a gente teve produtos sendo desenvolvidos em tecnologias que em seguida foram descontinuadas, e a gente logo em seguida teve uma nova migração tecnológica. Então, tudo a gente tem que olhar para a comunidade, ter um entendimento o quanto aquilo vai ter de longevidade. É claro que também não vamos só falar de que a gente vai dar um tiro na lua e vai acertar, né? A gente pode cair no meio do caminho, mas eu acho que principalmente no planejamento, esses desafios aí que a gente tem de planejamento, a gente mitiga com arquitetura simples, tem um entendimento sobre as tecnologias, se isso vai resolver o meu problema de uma maneira mais fácil. O Juliano comentou sou apaixonado por essa tecnologia e quero me abraçar nela e vou morrer com ela. Não, calma, às vezes a gente olhar para o lado, a gente já consegue resolver de uma maneira mais simples. Então, acho que arquitetura, primeiro, é uma definição importante, um planejamento importante, e ter sempre o entendimento de menos é mais.
Pô, legal, né, que você comentou isso, Vini, da arquitetura, né? Eu acho que um ponto importante que a gente entende assim na forma arquitetural é fazer os nossos softwares no final do dia cada vez mais pecinhas de Lego, vamos dizer assim, né? Mais acopláveis, né? Porque a migração tecnológica é algo que a gente vai conviver sempre, né? A gente precisa, o software ele precisa avançar, senão ele fica perecível. E a migração, ela é parte disso, né? Então, você tem ali, de repente, um banco, uma tecnologia de banco que não te atende mais, né? Parte do seu software que você precisa acoplar um outro tipo de tecnologia, né? Eu acho que o segredo disso tá bastante ali na sua fala e a gente pode explorar isso também num outro podcast, né? Bem interessante isso, porque quando a gente, e agora está se falando muito de software design, né? Quando a gente desenha um software, a gente está pensando, o nosso desafio ainda não está tão grandioso, né? Ele está ali naquele momento de resolver alguns problemas que até são simples, mas à medida que o software vai crescendo, ele gera uma complexidade para a gente, se não cuidar, perde controle. E aí a migração da tecnológica ela fica muito difícil. Ela fica muitas vezes até insustentável, desde o ponto de vista financeiro até operacional, né? Então esse ponto que você falou, eu acho que ele é principal para mim, né? Que é o arquitetural, da gente sempre estar pensando assim, beleza, estou usando isso, né? Mas se amanhã eu tiver que trocar, qual é o impacto? O quanto eu estou acoplado, né? Qual é o meu lock-in nessa tecnologia? E no final do dia, igual como o Juliano comentou, assim, não ter apego, cara, né? Não ter apego e se tiver que mudar, a gente vai mudar sim. É o melhor para o software e para a empresa, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, para o negócio, para os clientes, né? E não a tecnologia por si só. Ah, Esse é um tema, assim, só complementando esse ponto, Juliano, que acho que a gente, como um papel aqui dentro da TOTS de gerente de engenharia, né, o time da engenharia apoia muitos times, né, em relação a isso. Cara, muitas vezes, trazendo também numa visão um pouco mais um pouco mais antiga, né, mas quando começou a surgir container, microserviço, a gente tem que mandar tudo para microserviço. Tudo é container, tudo é microserviço e alta disponibilidade e tudo vai funcionar e, cara, bancos não, segregados, cada um com seu isso, banquinho, isso aí. calma, gente, calma. Tem outras coisas aí. É por isso que eu acho que acho que tocamos em pontos bem importantes, né? A evolução tecnológica é necessária. Acho que, né, o que nós vamos fazer daqui para frente vai ser muito com a periodicidade muito maior do que a gente fez, né, nos últimos anos, né? Dado os cenários mais atualizados, né? A gente falou de IA, acho que a IA também vai movimentar bastante isso. Né? Acho que o Bonilha trouxe um ponto importante, né? A gente tem que tomar cuidado com o hype. Né, tem um amigo nosso, né, que até já participou de alguns podcasts aqui, que é o Petros, que fala, né, IA com propósito, não IA por IA, né, então tem que ter o propósito para a gente usar a inteligência artificial no nosso dia a dia, né, desde o ciclo de desenvolvimento, mas também ali de alguma forma para poder ajudar os nossos clientes. E aí vamos tocar um ponto, né, que também foi falado, a gente muitas vezes nesses eventos, nesses podcasts, a gente só fala de histórias bonitas, né, do mundo perfeito, né, o mundo de Poliana, né, e a Quando gente tudo sabe, né, funciona, né? e a gente sabe por experiências, e acho que isso é legal de tocar, porque provavelmente, como eu mesmo falei, né, essa questão de a gente cada vez estar, talvez numa velocidade maior, tendo necessidade de rever muitas coisas, a gente não vai ter só tiros certos, né? Porque algumas coisas vão parecer naquele primeiro momento a opção certa, né? A gente tem aí os fornecedores que podem simplesmente da noite para o dia descontinuar aquilo que a gente estava naquele caminho, né? Então, e aí, Leandro, você trouxe um ponto bem importante, né? A gente tem que falar, lógico, não é simples, né? Existe uma complexidade, mas a gente fazer coisas que ficam fáceis, né? Da gente mudar a rota sem estar com um lock-in muito grande, né? Isso é bem importante. De novo, não é fácil,
mas isso tem que estar em mente, e principalmente, né, acho que o ponto importante também daqui a gente falar percebeu que o caminho não é o melhor, né? Vamos arrumar a rota o quanto antes, o mais rápido, né? E aceitar que errou e não tentar forçar, né? Muitas vezes, cara, essa opinião foi minha, eu desenhei essa arquitetura, agora eu vou, de novo, eu vou abraçar nela e às vezes o prejuízo lá na frente pode ser muito maior, né? Sabemos que vão ter break changes, né? Muita coisa vai acontecer, então acho que isso também tem que fazer parte, né? Porque senão fica assim, desenhei alguma coisa, estou indo para aquele caminho, primeiro break changes que tem, todo mundo te pedrejando, né? Pô, mas você falou que agora tem um retrabalho, e a gente vai passar por isso, né? A gente está indo para um caminho aí de interfaces únicas aí, em cima de uma tecnologia em algumas das nossas linhas, que, cara, dependemos, né, do mundo externo, e provavelmente a gente vira e mexe, a gente vai ter que ter alguns pequenos retrabalhos, esperamos nós, para nos manter aí sempre atualizados, né? Então acho que é legal a gente falar um pouco disso também, né? De algumas experiências que não deram tão certo assim aí no passado recente. Legal. Foi muito legal isso que você comentou, né? Porque tem uma máxima de arquitetura de software, né? Que é o maior erro de um arquiteto ou de um engenheiro de software é insistir em coisas que nunca deveriam ter existido, né? É otimizar coisas que nunca deveriam ter existido, né? E a gente, no dia a dia, eu me coloco nesse ponto também, a gente esquece disso. Às vezes a gente insiste mesmo, né? Porque a gente acredita, isso é bom. Porque internamente está ali aquela gana de vencer e fazer acontecer, mas no final do dia, às vezes, você perde um tempão, né? Insistindo, investindo naquela tecnologia onde você poderia ter escolhido outra mais simples, mais fácil e que resolveu o seu problema, né? Então tem esse aspecto positivo ali dessa questão, né? É, que é a questão do desapego e tocar nessa ferida aí, né? Que é bem difícil, tá? E aí, um ponto importante, né, que a gente estava comentando aqui, e que ele é legal nessa questão, né? Fazer software já é uma coisa complexa por natureza, não existe jeito fácil de desenvolver, né? Você tem várias características, tem muita coisa para se pensar hoje. Eu estou muitos anos na área, o que eu fazia há 20 anos atrás mudou completamente, até a maneira como a gente desenvolve, né? A gente falou de IA também eu acho que daqui a uns anos vai trazer outras questões, né? Mas eu acho que o que fica no final do dia ali ainda continua sendo uma máxima assim de bom senso na escolha tecnológica, né? É, é, a gente está sempre antenado, porque assim tem um núcleo do sistema que a gente não pode deixar de tocar nele, né? Ele é o que nos protege. E ali a gente tem que errar, falando de erro, né? Que é onde a gente entrou aqui, errar menos nas escolhas, né? Ali eu já não tenho muita chance de errar. Por exemplo, eu num dia de hoje, por exemplo, eu vou escolher uma nova linguagem para desenvolver um produto, né? Se eu pegar algo muito recente, eu tenho a chance de repente, a comunidade ou o mundo gostar e aquilo alavancar, e é uma aposta, né? E tem várias métricas, várias análises que a gente poderia ver isso, mas eu também posso criar algo que é importante para o mercado e de repente aquela tecnologia não ir para frente. Então, olha, é um peso muito grande, né? Uma escolha pesada que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer, e tem fatores que a gente precisa analisar em relação a isso. E no final do dia, essas coisas não são simples. E aí, falando de erro, assim, pelo menos na minha experiência, eu errei muito em decisões que eu tomei ao longo da minha carreira, né? E teve muitas delas que eu era inexperiente e falava, cara, ó, é isso vai funcionar, e chegar lá, ó, não funcionou. Vão ter que, né, ou de não escutar alguém, né? A gente, tecnologicamente falando aqui, né, de nerd para nerd, a gente é assim, né? A nossa escolha é a melhor que poderia ter. Mas não é bem assim. E eu acho que o que foi bom disso é que os erros me criaram uma casca, né? Uma experiência muito forte em entender
que a tecnologia ela é o meio para a gente criar coisas legais, né? E viabilizar soluções que ajudem a sociedade a evoluir, a nossos clientes avançarem bastante, e ele também faz parte do processo. E assim, tem maneiras da gente mitigar de várias maneiras, né, evitar esses erros deles serem grandes, né, grandiosos, impactar muito, mas eu acho que o principal é sempre, parece clichê, mas sempre estar aprendendo com o erro, né? Sempre estar olhando, porque a gente está muito viciado em ver coisas no dia a dia, né? De leitura, de tudo. Ah, eu faço assim e deu muito certo, aí você espelha o modelo 100%. E aí, para você não dar certo, aquilo te frustra, né? Aí você fala, poxa, onde eu errei? Ah, você errou talvez de não mergulhar no seu problema e ver se aquela solução realmente era 100%, né? Atendia 100% a sua necessidade. Então, acho que está girando em torno disso daí, né? E né, nesse contexto ali de aprendizado e tudo mais. E eu considero que é uma parte importante, né? Os desafios nos definem, mas os erros também, né? Eu acho que esse é o ponto. Tá, antes de passar a palavra para você, Boni, até complementando com um ponto que o Leandro trouxe, acho que é bem importante e a gente vê, né? Vamos pegar ali, a gente foi para agilidade, né? Alguns anos atrás e tinha, né, a turma das mais antigas que assim, não, veja bem, sempre funcionou, né? O meio comando-controle, eu defino quanto tempo você vai fazer e as pessoas faziam, e então assim a gente percebe mesmo que algumas vezes a gente é muito apegado a algumas falsas verdades do passado, né? E eu acho que a única certeza que a gente tem hoje é que uma verdade hoje ela pode não ser verdade lá na frente, da mesma forma que algumas coisas que a gente tinha maior convicção no passado, e eu estou falando isso por experiência própria, né? Eu tinha minhas convicções no passado que hoje eu sou totalmente. A minha convicção é muito diferente do que era, né? Até porque muita coisa evoluiu nisso aí e aquele aprendizado natural. Então, acho que isso é um ponto. E aí também a gente pode até usar falando de desafios, né? Não vou ficar falando muito de tecnologia, que deu certo, que não deu certo, até porque a gente sabe que tem muitas pessoas ainda pegadas, algumas delas, né? Então pode ser não gostar, né? Quando a gente usa como exemplo, então vou me abster nesse caso. Mas acho que um ponto importante, Bonilho, também fica à vontade para completar aí em cima do que o Leandro falou e até desse ponto, que a gente tem, né, muita coisa nova acontecendo, né? A internet hoje traz muito mais um pool de acessos a informações, a tecnologias que antigamente não era tão simples, e a gente tem, né, uma turma jovem também vindo aí com sede e com as suas verdades, né? Então, acho que isso também é mais um item que a gente pode colocar aí nessa salada aí para poder fazer parte desses desafios aí, desses direcionamentos que precisam de alguma forma ser trabalhado, né? Tu falou da convicção, né? Dá para a gente fazer uma piada. Hoje a gente tinha uma convicção no passado que hoje dá vergonha da gente falar sobre ela, né? Então, mas eu acho que é isso mesmo, o Juliano e Leandro. Mas assim, as coisas que vocês estão comentando, dá para a gente ficar até 3 horas de podcast aqui, é tranquilo isso? Porque assim, dá o que tem de assunto aí. Mas vocês comentaram algumas coisas aí tem algumas coisas que eu gosto de comentar assim. Quero comentar em cima do que vocês disseram. A questão do sempre foi assim. Quem me conhece aí, que a gente tá mais... essa é uma das frases, cara, que não cola. Não cola de nenhuma maneira, não é só porque sempre foi assim que a gente tem que fazer sempre assim. E aí a gente começa a olhar estudiosos, literatura, e ver o que os caras falam. Os caras sempre falam muito assim, poxa, se tu... tem um estudo, até não vou saber, não vou lembrar, não vou conseguir dar o crédito, vou só comentar, mas que os caras comentam que uma empresa chegou até determinado ponto e para ela conseguir pivotar, para ela conseguir aumentar, tem que trocar certo percentual do time para conseguir chegar mais longe. E passa muito disso, não é porque até hoje deu certo que a gente não tem que mexer. Aquele negócio do time que está ganhando não se mexe é bem questionável.
E aí tem uma frase do Elon Musk que eu gosto muito, que é assim, cara, se as coisas não estão falhando, a gente não está inovando o suficiente. Então, assim, o fracasso, a queda, ela faz parte. E vocês comentaram um pouco disso. Às vezes a tecnologia, às vezes o processo que a gente está utilizando, enfim, em algum momento pode. É claro que nem o Lei comentou, a gente tem que errar rápido, né? Corrigir rápido. E aí é onde a gente consegue ir melhorando, aprendendo com aquilo, trazendo experiência. A gente poderia, sem brincadeira nenhuma, a gente poderia falar vários aqui sobre nossos erros, sobre convicções, sobre o que a gente mudou. Mas acho que o que é importante, cara, junta ali algumas pessoas, vamos estudar, vamos ter uma evolução maior, aonde deu certo, aonde não deu, não ficar com vergonha de perguntar, vocês já fizeram? Já fiz, não vai por esse caminho. Opa, mas e se a gente tentar por esse caminho? E assim a gente ir evoluindo. E complementando o que o Juliano falou da nova geração, muitas vezes a nova geração quer trabalhar só com as novas tecnologias, né? Quer trazer uma visão diferente, muitas vezes é maravilhoso. Eu acho que tem que acontecer isso. Mas a gente também não pode tirar a experiência da pauta, né? A gente tem que trazer, tem que discutir, tem que evoluir, porque talvez o que a nova geração está vendo hoje e talvez possa errar, a gente talvez já passou ali atrás, né? No desenvolvimento, na vinda de novos processos. Então, acho que é bem importante a gente discutir, trazer todo mundo para a discussão. E, cara, e geralmente é assim que a gente consegue ter uma evolução grande e avançar na migração tecnológica, na definição da arquitetura e tudo mais. Não, bacana. E realmente eu tenho mais um desafio mesmo, é esse, né? De unir, né, as experiências, mostrar a casca, né? E também, porque da mesma forma que talvez, né, tem um público que já quer muito inovador, né? Tem a turma da antiga que é muito pé no freio, né? Tem algumas piadas no passado aí que eu particularmente não gosto, né? De falar chamar do pessoal das antigas dos dinos, pessoal de mainframe e tal. Não, cada um com seu, né? Com seu momento, com a sua importância, né? Sustentaram deles, deram início a isso tudo que a gente está vivendo hoje. Acho que tem que ser respeitado, mas realmente conseguir esse equilíbrio, né? Faz parte, é difícil, mas eu acho que um ponto importante é experimentar, desenhar, né, pivotar, fazer brainstorming com quem já está ali, que você conhece. Hoje, como eu mesmo falei, né, está muito fácil, né, você ter acesso às informações do que a gente tinha no passado. Só um ponto também, tá, pessoal? Não vai, qual que é o melhor, vou fazer tal coisa, não vai no chat GPT ficar pedindo isso também, porque também já é demais, né? Vamos evitar também a lei do menor esforço, né? Ele serve muito bem para ajudar bastante coisa, mas não acha que a IA também vai te dar tudo mastigado. Apesar de que eu já fiz uns testes, tá? Isso aí ela é bem legal, né? Quando você coloca um desafio e fala qual linguagem, ela não te dá a resposta de qual linguagem. Ela te fala os benefícios de cada um e no final ela fala que depende do seu objetivo, você tem que avaliar aquilo que melhor te dá o resultado esperado. Então acho que nisso aí ela está bem tranquila, né? Mas então quem ainda, né, não fez esse teste, não acha que vai chegar lá e vai ter a resposta pronta, né? E nem que existem balas de prata, né? Eu falo isso bastante quando muitas vezes, né, nos procuram ali para discutir algumas coisas. E a gente está num cenário ali de quantas tecnologias diferentes, né, nos nossos produtos. E fala assim, mas pô, vocês têm muitas tecnologias e tal, porque, cara, cada uma nasceu no momento, cada uma atende uma certa necessidade, né? E se existisse a tecnologia, né, a linguagem de programação, o jeito certo, pode ter certeza que, né, grande parte dos produtos estariam nesse caminho. A gente sabe que não é verdade, né? Então acho que esse é um ponto também de refletir as necessidades que tem, aí sim como que a gente corre atrás para atingir da melhor forma, porque né, você tem que ter um time treinado, né, a gente sabe, né, agora até que com a pós-pandemia a gente tem pessoas, é mais fácil de você ter pessoas de outras localidades, né, mas a gente sabe que no passado
se desenvolvia uma certa linguagem de programação, porque naquela região, né, as faculdades trabalhavam com aquela linguagem de programação, as empresas daquela cidade, né, eram mais voltadas àquela linguagem de programação, aquilo ali acabava meio que direcionando essa escolha, né? Então, isso hoje ficou um pouco de lado. Então, até essa convicção, né, que eu vou trabalhar na linguagem de programação que a faculdade da minha cidade aí ensina, já não é mais uma realidade, né? Porque hoje as pessoas têm acesso e você contrata, dependendo do modelo de trabalho da empresa, você contrata as pessoas de qualquer canto do país ou do mundo, né? Então, acho que também é um ponto para a gente falar um pouquinho aí, explorar também como um item a ser avaliado, né? Uhum. Ô, Juliano, complementando aí, muito legal o gancho que você puxou, porque assim, a gente está falando de migração de software, né? Ela no final do dia, migração tecnológica, no caso. E no final do dia, isso é um fator muito importante para a gente avançar e dar longevidade para os produtos. Eu estou falando do mercado todo, estou falando só da TOTS, né? No geral. Você vê, né? Estão discutindo agora Rust no kernel do Linux, né? E tá um embate danado para isso, porque é uma linguagem mais recente, né? Tem seus controles de memória e tem uma performance próxima do que era o C, né? Então, assim, essa evolução e esse empilhamento de tecnologias, ele é muito interessante para a gente, né, no mercado. Só que eu acho que a linha que eu queria seguir de time que você estava comentando é que, e aí é legal que o Bonilha tocou nesse assunto assim, é que eu acho que para o pessoal mais jovem de tecnologia, falta uma consciência coletiva, talvez, de voltar aos fundamentos. Eu acho que a gente tem perdido isso um pouco, né? E quando a gente vai escolher tecnologias para a gente fazer migrações ou evoluir tecnologicamente nossos produtos, a gente fundamentalmente esquece de algumas coisas, né? Ali, por exemplo, o problema que eu vou resolver, poxa, faz muito tempo que eu não vejo ninguém falar de formas normais em banco de dados. Vocês já ouviram falar? Lembra que a gente aprendia até a quarta forma normal, né? O ML. Então, assim, essas coisas que foram criadas ao longo do tempo, elas trouxeram a gente aqui de alguma forma e elas são importantes, né? E aí eu vejo que a velocidade com que, vamos combinar, né? A tecnologia ela se tornou mais acessível, né? Para o próprio desenvolvedor, a gente não tinha a quantidade de frameworks que a gente tem hoje, a gente não tinha a quantidade de linguagens, a gente não tinha a quantidade de serviço tão fácil, né? O cloud, como a gente tem hoje. Então, eu acho que tudo isso, por um lado, facilitou prototipar, gerar negócios, criar tecnologia, só que afastou a gente um pouco da parte fundamental de conhecer a tecnologia raiz que nos davam a segurança de tomar decisões melhores, né? Uhum. E aí, quando a gente vai falar de um ponto tão importante como esse, né? Falar, poxa, estou no momento de fazer uma migração tecnológica aqui, né? Isso de alguma forma pode afetar a nossa escolha muito forte, porque a gente não entende o fundamento, não entende a origem daquela tecnologia, né? Por que que ela existe. E vamos falar aqui, a gente falou de linguagem, né? Que normalmente é o core dos nossos produtos. Cara, se você for analisar assim, profundamente, mesmo as linguagens de uso geral, que você programa em orientação a objeto, funcional, procedural, sei lá, elas foram criadas pelo criador. O criador queria resolver um problema, né? Poxa, por que que o Java existiu? O Java ele queria ser portável, né? Tinha um problema de rodar em dispositivos diferentes, sistemas operacionais diferentes, porque na década de 90, lembra que na nossa época a gente tinha vários sistemas operacionais. Hoje consolidou Linux, Windows, né? E tem alguns outros em volta, né? Talvez macOS, mas bem menos, né? Para o público maior. Mas no passado você tinha só de FreeBSD, tinha 10 que estavam na hype, né? Concorrendo ali para se consolidar. E aí tinha assim, uma necessidade ali de trazer uma abstração maior. Então é importante você entender, poxa, a linguagem que eu estou usando, qual problema ela tenta resolver na sua essência? Eu sei que no geral ela vai me atender, todas vão, mas na sua essência ela é mais forte matematicamente, né? Ela é mais forte
num contexto de facilidade de programar, igual Python? Ela é leve para rodar dentro de um container? Né? Porque senão, se você não aliar isso ao que você está construindo, ao seu, né, system design, à sua arquitetura, se você não alinhar, isso está bem alinhado, você vai ter dificuldade, e aí, certeza que você vai errar mais rápido e vai ter que migrar para outro. Né? Então, é muito importante estar atento à fundação, à base, e eu acho que esse é o desafio da nova geração. E tem mais um ponto, né, Leandro, que é você não vai substituir um software inteiro de uma vez, né? Então você vai fazendo, você tem que fazer ele conviver, né, com aquilo que está lá. Então você ainda tem que fazer alguma coisa que é compatível de alguma forma, ter uma convivência sadia com, não posso chamar de legado, né, mas o seu produto padrão ali que está lá, né? Então acho que Old school, Seu produto vintage. ou vintage, né? Então acho que esse também, se você faz uma, vamos dizer, né, uma disrupção muito grande e que você não consiga, né, fazer esses dois conversarem, ou a conversa desses dois seja uma coisa bem complexa, né? E a questão da interoperabilidade ali tem que estar, né, tem que fazer parte, porque senão, beleza, estou construindo aqui, a hora que eu juntar, opa, peraí, ou pior, né? Eu vou ter que continuo deployando o produto numa tecnologia, lá na frente eu vou trazer uma outra coisa para substituir. Cara, a gente sabe que isso não funciona, né? Isso aí a gente já tem certeza que não funciona, né? Até por experiência, falando de coisas que deram errado, né? Então, você não fica dentro de casa desenvolvendo por anos e depois chega e, opa, agora tira o A, coloca o B. Não é tão simples assim. E aí, acho que um ponto também nesse sentido de tudo que a gente falou, né? Cloud está no meio, né? Você vai, pô, o meu sistema vai rodar onde? Né? Preciso fazer uma coisa assim. E se vai rodar em cloud, como que eu rodo barato em cloud? Né? Porque eu tiro o custo que muitas vezes hoje estava dentro da casa do cliente ou dentro da nossa casa, e eu tenho que fazer alguma coisa também que para o cliente seja viável financeiramente. Né? Colocar numa nuvem, não ter que ter essa questão de toda a infra dele. Mas se isso não se paga, vamos dizer assim, também mais um ponto aí de observação que a gente tem que colocar na balança, né? Mas diga lá, Bonilha. Nossa! Não, assim, vocês tocaram nos pontos importantes, o Lê comentou, com certeza, cara, qualquer linguagem vai resolver teu problema, né? E aí tu traz um outro ponto que é super importante lá na concepção, lá no início, né? A gente precisa ter uma integração entre os sistemas, a gente precisa ter uma integração desses dados, a gente vai precisar coexistir eles por muito tempo, porque a gente precisa, justamente não pode ser uma coisa muito disruptiva. Recentemente, a gente, nem dá para dizer que a gente passou, porque a gente está passando, justamente por isso, um sistema legado, um sistema on-premises, um sistema em nuvem que muitas vezes não tem nem como dizer alguma coisa diferente, ele tem muita diferença, né? Apesar de ter as mesmas funcionalidades, ele tem muita diferença, né? Então, desde o login até a impressão, até, enfim, tem bastante coisa. E sim, a gente precisa fazer isso. Às vezes essa disrupção causa uma estranheza do usuário, né? No final do dia, vocês comentaram aí, no final do dia, talvez a gente tenha que perguntar para o usuário, né? Faz parte talvez da definição, cara, mas o que tu precisa? E a gente ajustar naquela definição. O Lê comentou um pouquinho antes também, eu vou criar uma coisinha aqui de uma maneira simples, porque eu sei isso aqui. Em um ano, aquela coisinha que devia ser num produtinho pequeno, ele passou a ser, sei lá, passou a ter uma importância passou a ter uma relevância grande, e agora a gente tem que olhar e dizer assim, e agora? Né? Aí a gente se olha... POC produtiva, né? POC produtiva. Isso. Você sabe quais são os 3 estágios do ciclo de desenvolvimento, né? Você faz, você corrige
E depois, em cima do que o Bonilha falou, você otimiza, né? Porque aí sim você fala, opa, peraí que eu não estava preparado para essa volumetria toda, não, esse crescimento não, né? Então, acho que Que susto, né? Que é o susto. processo natural, de repente a performance não foi daquela, né? Então, eu brinco bastante dentro né, dos times nossos, né, pessoal? Ó, as 3 fases do desenvolvimento, você faz, né? Você corrige, você otimiza. E aí, Bonilha, acho que é bom você falar de uma coisa bem importante, relevante, né? Porque a gente está falando aqui muito da parte do, vamos dizer, do back-end, né? Da arquitetura e tal. Mas isso passa também, lógico que a gente não vai conseguir falar muito aqui, e acho que isso sim também dá um assunto bem legal para falar só isso, que é a questão da preocupação com o usuário final, né? Porque para ele, tudo isso que nós estamos falando, cara, pouco importa, né? Para a gente isso importa muito. Mas para quem usa os nossos produtos, né? E eu já escutei isso de cliente, tá? De colega, mas, cara, vocês não ficam. Não adianta vocês ficarem me falando que a tecnologia X, Y, escalável, BBB em nuvem. O que importa para mim, interface, usabilidade e performance, né? Então, acho que pode completar aí que você começou num ponto bem importante. Não, mas esse é um tema que muitas vezes a gente até esquece. E talvez deveria ser o início do ponto. Né? É exatamente o que tu falou. Às vezes o cliente, eu trabalho com algumas linhas de produto, né? Então dentro da TOTS a gente vê isso em várias linhas e como é um segmento de saúde, a gente lida com médicos, lida com enfermeiros, lida com o prestador, lida com o pagador, né? Com operadoras de plano de saúde. Então a gente acaba vendo, e é exatamente o que tu falou. Eu quero só que eu consiga fazer o rateio e pague os médicos. Eu só quero conseguir entrar na agenda e cadastrar e marcar no o meu call center, conseguir marcar o agendamento para o meu paciente. Não interessa onde eu estou fazendo isso, né? Esse é o ponto que eu quero dizer. E muitas vezes a gente fazer as entrevistas dentro da TOTS, a gente tem o X, né, o X, e a gente consegue fazer várias entrevistas com os clientes e a gente consegue evoluir isso. Mas essa migração tecnológica que a gente está falando, essa da disrupção, principalmente para quem traduz um sistema on-premises, que geralmente roda numa tecnologia mais antiga, para um sistema web, infelizmente não tem como não ser uma disrupção. Né? Mas, cara, esse é um tema super legal, inclusive é um tema, tem várias coisas que a gente pode discutir, evoluir, pensar, fazer para que o usuário tenha uma solução. Recentemente, a gente consegue adicionar, recentemente não, mas a gente consegue adicionar quando tem uma tecnologia web, tu consegue ter alguns mapas ali, mapa de calor, por exemplo, tu consegue ter uma visão maior do que antes não tinha. Talvez antes tu tinha só o feedback. Não deu certo. Poxa, agora vamos ter que rever tudo. Eu achei que estava maravilhoso, mas não tá. Então cara, assim, é crítico essa visão do usuário. Uhum. Uma coisa é certa, né, meus amigos? A gente está mais, né, já estendemos aqui um tempo legal, e como a gente falou, né, daria para ficar aqui muito tempo falando. Acho que é legal a gente trazer depois mais desse assunto, mas acho que uma coisa é certa, né? O que a gente vai viver aí dos próximos anos é muito mais agitação, né? Se a gente comparar aí com o passado recente, né? Falamos ali de serviços em nuvens, inteligência artificial, produtos cada vez mais escaláveis, mais otimizáveis, né? Mais otimizados. Isso aí tem que ser os nossos pilares, né? E acho que de todo mundo que trabalha na área. Mas pensando que uma coisa é cuidar da cozinha, fazer uma coisa legal, fundação bem estruturada, né, desde do primeiro momento, aceitar se errou, tomar cuidado aí, né, com essa questão das tecnologias da moda, né, para muitas vezes não caminhar para um modismo. E acho que o Leandro trouxe um ponto importante, né, uma coisa que está começando nova, às vezes tem pouca documentação ainda, a comunidade ainda não conseguiu ainda explorar bastante. Então, não, mas de novo, né? Acho que não existe uma bala de prata. Eu acho que é um trabalho em conjunto. Chama o time, desenha, pivota, né? Faz ali brainstorm com quem já
começou a desbravar, tem os fornecedores aí também, né, para conversar bastante. E é isso, eu acho que temos uma coisa certa, né? Desafios estão aí, muita coisa legal, né? Muito cabelo branco para ir nascendo aí ao longo dos próximos anos Ah, aí, porque é só fal- o que nos resta, né? Ou nasceu ou faltou cair, né? faltou uma coisa que eu acho que a gente fechou o circo perfeito aqui na nossa conversa. O cliente, quem vai usar seu software no centro, né? Eu acho que a Perfeito. gente fechou aqui bem, porque parece que não, mas a escolha lá do frame que você vai usar influencia, né? Influencia sim, porque se ele quer ser mais rápido, se ele quer performance, se é desktop ou é web, como o Vini falou, cara, tudo isso o usuário no final você tem que pelo menos entender, né, as necessidades dele para ter essas boas escolhas e complementando aí tudo que você falou que tá perfeito, Ju. É isso aí, velho. E aí, Bonilha, para te passar a palavra aqui, acho que o ponto é importante, né? No final das contas, a gente não faz software para o nosso ego, né? A gente faz software para alguém usar, né? Então isso tem que ficar bem claro e esses fundamentos têm que estar sempre em vista, porque não importa você ter a tecnologia mais bonita, mais robusta, no final das contas, lá na ponta não consigam usar da melhor forma. Complementem aí, meus amigos, para a gente finalizar nosso podcast. Não, acho que é isso, vocês trouxeram todos os pontos, é o cliente no centro, é a gente entender a necessidade. O meme máximo, o melhor meme para definir isso do usuário é aquele de como o PO desenhou, como o cliente realmente gostaria, o que eu entendi, o que o Juliano queria fazer, porque ele tinha uma ideia diferente, o que o Leandro queria fazer, e a gente acaba não sendo muitas vezes simples, tentando trazer o máximo de inovação, e muitas vezes não há necessidade. Né? A gente falou muito de erros, de temas, eu acho que o quanto antes a gente errar, a gente mudar, acho que faz parte da caminhada. Né? E a gente está sempre consultando o cliente, entendendo a necessidade dele. Eu não tenho dúvida que a chance de sucesso é muito maior, muito maior. Eu não tenho dúvida disso. Mas é agradecer, eu acho que rendeu um papo bom pra caramba, dá pra fazer uma série, né? Começar a fazer do passo a passo. Mas Boa. foi bom pra caramba. É isso aí. E, poxa, muito legal, né, participar desse tema aqui. Ainda mais a gente que é de engenharia, que lida com tanta tecnologia, né, no dia a dia. Eu acho que a mensagem aqui é não tenha apego, né? Tenha foco. A pesquisa ela é importante, a gente esqueceu disso, a gente muitas vezes sai pondo a mão na massa, é o primeiro case que a gente analisa, a primeira opção que resolve o nosso problema, a gente entende que ela é a que vai resolver, né, dali para frente, e isso consome uma energia, um tempo da gente muito grande, então ponderar, pesquisar, se planejar para fazer as coisas o mais fáceis de mexer, de alterar, porque software que nunca muda, ele morre, né? Software ele tem uma máxima, ele sempre vai ser alterado, então eu acho que é isso. A outra coisa, assim, busque conhecimento. De novo, eu levanto muito essa bandeira, eu acho que nós, principalmente que a gente que trabalha com engenharia, é arquitetura, é esteira, é operação, é processo, eu acho que nós três aqui estamos inseridos na cadeia inteira do desenvolvimento de um produto, né, infraestrutura, né, tudo no dia a dia. Então, assim, a gente vê o quanto é importante a busca pelo conhecimento e deixar aí um desafio aí para a nova geração, né, de manter a tecnologia evolutiva, fazer as coisas sempre relembrando, né? Porque teve uma jornada, nós estamos aqui já há mais de anos trabalhando na tecnologia, com tecnologia, a gente passou por toda essa jornada, então a gente entende que vai daqui uns anos, já teve cloud, já teve virtualização, já teve novas linguagens, agora IA e vai ter outra coisa, sei lá, qual coisa que vai vir.
Com Eu certeza. acho que o segredo é não se apegar, né? Tá sempre estudando, voltar aos fundamentos e colocar o cliente no centro, que eu acho que fecha com chave de ouro. É isso aí. Bacana demais, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Eu vou só complementar, porque como a gente é de engenharia, acho que a minha lição aprendida para quem está fazendo processo de migração aí, né? Coloque o máximo de cenários de validações nas suas esteiras, né? Porque acho que um dos maiores aprendizados que a gente teve ao longo desse tempo foi as esteiras cada vez mais, né, evoluídas, mais incrementais, cercando uma série de, né, de itens que a gente passou de problemas no passado, né? A gente sabe aí, falamos de alguns deles. Então, acho que é um processo de aprendizado contínuo. E tenho certeza que uma verdade de hoje, ela pode não ser verdade amanhã. Acho que esse aí tem que ser o ponto principal. Algumas convicções que vocês têm hoje, podem ter certeza que elas vão mudar ao longo dessa caminhada aí, porque é muita coisa nova, muita coisa evolutiva, e isso faz com que a gente também tenha que evoluir, repensar, não se apegar ao passado, mas principalmente, né, guardar as lições aprendidas daquilo que a gente já passou aí nesses processos. Beleza, turma? Muitíssimo obrigado. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, Até a próxima. pessoal. Valeu. Abraço, pessoal. Podcast.